Fala pessoal, Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que sejamos transformados através dela. Hoje estou com a camisetinha que eu ganhei aí de aniversário do Gustavo Picanso. O cara é personal trainer, tem uma academia aqui em Curitiba. Se você é daqui de Curitiba, convido você, acesse lá, GP Trainer. Ele é triatleta, ele tem vários prêmios e troféus lá na academia e assim, posso dizer que é uma academia bem familiar, bem gostosa, é um lugar onde você pode treinar, fazer o seu treino de forma maravilhosa, sem complicação e também lembrando de que até nós do Reino de Deus precisamos ir atrás de cuidar do nosso corpo, não exaltar ele, né? Não ser hedonista, que a gente fala, né? Olhar o homem em si, eu preciso estar bonito, mas estar saudável. E isso é importante e a atividade física faz parte. Então, um abraço para o Gustavo, para a Bruna, que tem academia, tá aqui, uma propagandinha lá para eles. Se você é de Curitiba, vá lá, fica ali na Maringá, Rua Maringá, beleza? Então, e estamos aí na nossa leitura de 351, e isso, olha, tenho muita alegria de estar aqui com vocês, para a gente poder ler a palavra do Senhor, para assim desenvolvermos cada vez mais, e assim transmitirmos o caráter de Cristo, né? Sermos espelhos de Cristo aqui na Terra, ok? Mas para isso a gente precisa conhecê-lo e desenvolver isso. Beleza? Então, bora para a nossa leitura de hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Isso aí. Vamos lá, gente. Vamos lá. Estamos aí na nossa leitura 351. Estamos quase finalizando. Faltam uns 13 dias para que a gente termine a nossa leitura do ano. E isso é muito importante. Mas você sabe que não é porque a gente concluiu que a gente vai deixar de continuar a ler a palavra de Deus, e você pode voltar nos vídeos, pode ir fazendo bem tranquilo, estarei postando outras coisas, mas que o Senhor seja exaltado em tudo que nós formos fazer para Ele, porque nós vivemos para Ele, ok? Então vai lá, estamos em Naum 1:1, Apocalipse vamos ler também. Hoje eu acho que é mais tranquilo, né? Quase tranquilo. Mas vamos lá. Vamos ler Naum e assim vamos tocar o barco. Pegue a sua Bíblia 365. Se você não tem a descrição das passagens que nós estamos lendo e acompanhe junto conosco nessa leitura. Beleza? Então vamos lá. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum da cidade de Elcos. E isso é interessante que quando nós estávamos no seminário, a gente falava um pouquinho sobre os profetas, a gente estuda os profetas, e é interessante que Jonas fala de um momento, de um avivamento que aconteceu lá da pregação de Jonas, né, trazendo para o arrependimento, mas ao mesmo tempo aquilo que Deus tinha na sua ira sobre Nínive, acabou acontecendo em Naum, pois é uma sentença já lá para frente, que é algo que Deus está fazendo. Porque mesmo depois daquele avivamento, eles começaram a voltar ao costume deles, anos depois. Beleza? Só para vocês saberem qual é a contextualização desse livro, né, quando Naum estava escrevendo. Beleza? Por isso é bom você usar aquela tabela que eu tanto falo para vocês, que traça os momentos ali para você entender aonde que acontece os eventos daquilo que está sendo escrito. Beleza? Então vamos lá. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Repreende o mar e ele seca, faz com que todos os rios fiquem secos. Bazã e o Carmelo desfalecem e as flores do Líbano murcham.
Os montes tremem diante dele e as colinas se derretem. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os seus moradores. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é a fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas o Senhor perseguirá os seus inimigos. O que é o que vocês estão planejando contra o Senhor? Ele mesmo os consumirá completamente. A angústia não se levantará duas vezes. Porque ainda que eles se entrelacem, como os espinhos se saturem de vinho com bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De você, Nínive, saiu um que planeja o mal contra o Senhor, alguém que aconselha a maldade. Assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que eles sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Meu povo, embora eu o tenha afligido, não o afligirei mais. Quebrarei o jugo deles que pesa sobre você e romperei os laços que o prendem. Porém, contra você, Assíria, o Senhor deu ordem para que não haja posteridade que leve o seu nome. Do templo dos seus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei a sua sepultura, porque você é desprezível. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebre as suas festas, ó Judá, cumpra os seus votos, porque o ímpio não mais passará por você. Ele foi inteiramente exterminado. O destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza, vigie o caminho, prepare-se para lutar. Reúna todas as suas forças, porque o Senhor restaurará a glória de Jacó, como a glória de Israel, porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus ramos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlate. Os carros de guerra brilham como fogo no dia da sua preparação e as lanças são agitadas. Os carros de guerra passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpagos. Os nobres são chamados, mas tropeçam no seu caminho. Apressam-se para chegar à muralha e preparam a defesa. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado, a cidade rainha está despida, levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas, mas agora o seu povo foge. Alguém grita: parem, parem! Mas ninguém se volta. Saqueiem a prata, saqueiem o ouro, porque o tesouro não tem mais fim, a cidade está repleta de objetos de valor. Vazio, desolação, ruína, o coração se derrete, os joelhos tremem, acabam-se as forças e o rosto de todos empalidece. Onde está agora o covil dos leões e o lugar onde os leõezinhos se alimentam, onde passeiam o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espante? Leão arrebatava o bastante. Eu acho que é isso. O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas, e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei os seus carros de guerra, a espada devorará os seus leõezinhos. Arrancarei da terra a sua presa, e nunca mais se ouvirá a voz dos seus embaixadores. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis que o estalo dos açoites, o estrondo das rodas, o galope dos cavalos e os carros que vão saltando. Os cavaleiros que esporeiam
as espadas brilhantes, as lanças reluzentes, uma multidão de feridos, massa de cadáveres, mortos sem fim. Chegam a tropeçar sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição, da bela e encantadora prostituta, da mestra de feiticeiras que seduzia as nações com a sua prostituição e os povos com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas da sua saia sobre o seu rosto e mostrarei às nações a sua nudez, e aos reinos as suas vergonhas. Vou julgar sujeira sobre você, tratá-la como desprezo e transformá-la em espetáculo. Todos os que a virem fugirão de você e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei quem a console? Será que você é melhor do que Tebas, que estava situada sobre o Nilo, cercada de águas, protegida pelo mar e tendo as águas por muralha? A Etiópia e o Egito eram a sua força sem limites. Put e Líbia eram seus aliados. Todavia, ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes e todos os seus grandes foram presos como concorrentes. Também você, Nínive, será embriagada e se esconderá. Também você procurará um refúgio contra o inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras, como figos prematuros. É só sacudir a figueira que os figos caem na boca de quem os há de comer. Eis que os seus soldados são como mulheres. Os portões de seu país estão completamente abertos para os seus inimigos. O fogo destruiu as trancas. Tire água para o tempo do cerco. Reforce as suas fortalezas. Entre no lodo e pise o barro. Pegue as formas para fazer tijolos. No entanto, você será consumida pelo fogo e exterminada pela espada, como folhas devoradas pelos gafanhotos. Multipliquem-se como os gafanhotos, tornem-se tão numerosos como eles. Os seus negociantes eram mais numerosos do que as estrelas do céu, mas como gafanhotos bateram asas e voaram. Os seus príncipes eram como gafanhotos, e os seus chefes como gafanhotos grandes, que pousam nos muros em dias de frio. Quando o sol aparece, voam embora, e não se sabe para onde vão. Os seus pastores dormem, ó rei da Assíria. Os seus nobres cochilam. O seu povo está espalhado pelos montes, e não há quem possa ajudá-lo. Não há remédio para o seu mal, o seu ferimento é grave. Todos os que ouvirem falar do que aconteceu com você bateram palmas, pois quem não foi vítima da sua crueldade sem fim? É a sentença contra Nínive. Então, tudo isso aqui também tem muita coisa de sentido figurado, tá? Não é com relação a uma pessoa, mas fala sobre Nínive e algumas posturas que as pessoas tinham na época no sentido de humilhação. E isso é algo que ele está falando para a nação de Nínive, ok? Apocalipse 8, 1, 13. Quando o cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, como um incensário de ouro, ele foi dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário e encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham os 7 trombetas se prepararam para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturado com sangue e foram atirados à terra.
Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores, e também toda a erva verde foi queimada. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue, e morreu a terça parte das criaturas do mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terra, parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto, e muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Então vi o que eu ouvi, uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em voz forte: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os três anjos ainda vão tocar. Cara, esse é um período que eu não quero estar aqui. Não sei quanto a você, eu não quero estar aqui. Salmo 136, de 1 a 26. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças a Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àqueles com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luzeiros, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez o sol para residir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que matou os primogênitos do Egito, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele os tirou com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua misericórdia dura para sempre. E fez Israel passar pelo meio dele, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas lançou o Faraó e o seu exército no mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que matou reis poderosos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida dos reis famosos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Matou Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E matou Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança de Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos inimigos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele dá alimento a todos os seus seres vivos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse é o nosso Deus. A misericórdia dele dura para sempre. Uma vez misericordioso, sempre misericordioso. Por mais que ele também tenha a atribuição de ser um Deus irado, ele é um Deus irado, porque ele se ira contra o pecado. Agora, para que nós não entremos nesse bolo todo, ele enviou o seu Filho, para que através do sacrifício dele, nós pudéssemos
estar livres disso e termos a misericórdia renovada todos os dias sobre a nossa vida. Aí uns falam assim, mas Deus, ele é furioso, ele mata as pessoas. Se nós for pensar assim, Deus é quem dá vida, Deus é quem tira a vida. E aí? É verdade, ele é furioso. Deus, ele mata, mas ele é Deus dá a vida. Está nas mãos dele. Não há nada que a gente possa fazer para acrescentar um segundo à nossa vida. Nós não podemos fazer nada. É tudo dele. Provérbios 37, a 9. 2 coisas te peço, ó Deus. Não recuse o meu pedido, antes que eu morra. Afaste de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Equilíbrio, cuidado, zelo, trabalho, muitas coisas envolvem nesse provérbio, ok? Dito tudo isso, terminamos aí a nossa leitura de 351 e que o seu dia seja muito abençoado. Lembrando, eu quero dar essa chance aí para o nosso amigo, irmão da igreja. Vá lá, você que é de Curitiba, vá lá na GP Trainer, vai ser muito bom. Lugar familiar, bem gostoso, sabe? Bem tranquilo, uma academia assim top para se estar. Sem ficar aquelas luzes piscando que às vezes irritam e tudo mais, mas é bem tranquilo, tem uma turma boa lá, ok? Dito isso, eu sou o pastor Christopher, assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dê um like, para que assim o YouTube entenda, comente, para que o YouTube entenda que é relevante compartilhar esse vídeo para chamar as pessoas para a leitura da Palavra de Deus e assim sermos edificados, transformados à imagem e semelhança dele, ok? Deus abençoe e nos vemos amanhã.